Três lições do estoicismo que me ajudaram a emagrecer e a manter o peso perdido. Seja muito bem-vinda a esse vídeo. Meu nome é Renata Mola, sou terapeuta de emagrecimento e aqui no canal eu te ajudo a mudar o seu comportamento, melhorar a sua relação com a comida para que você emagreça de uma vez por todas. E eu mesma emagreci mais de 45 quilos e é muito comum quando a gente está nessa busca por perder peso, por melhorar o nosso corpo, que a gente coloque o foco só na comida, no que a gente come, nos melhores alimentos, enquanto a gente precisa comer, o horário das refeições. Só que muitas vezes o que falta é a gente ampliar um pouco mais a visão, começar a enxergar o processo de emagrecimento de uma outra forma. E o que eu trouxe aqui nesse vídeo para você não é muito óbvio, mas me ajudou muito no meu processo e eu acredito que pode te ajudar muito também. São três ensinamentos que eu trouxe da filosofia estoica. Para quem não conhece, o estoicismo nasceu na Grécia há cerca de 2.400 anos atrás, mas os ensinamentos deles continuam muito atuais até hoje. O que eu trouxe aqui é mais aplicado ao emagrecimento, mas você pode aplicar em várias áreas da vida. É uma corrente filosófica que eu adoro, que eu já estudo há alguns anos. Eu já te adianto que nem sempre é fácil colocar em prática, mas são ideias que eu gosto muito de estar em contato, que me ajudam muito a evoluir. Então vamos lá. A primeira lição do estoicismo é focar no que você tem controle. E para contextualizar, eu trouxe algumas frases de uns filósofos que eu gosto muito. E sobre esse tema, eu selecionei três frases. A primeira é: não te deixes perturbar pelo que não está no seu poder de mudar. Cuida apenas do que depende de ti. Essa é uma frase do Marco Aurélio. E aqui, dentro do emagrecimento, é sempre importante a gente focar no que nós temos controle. Eu tenho controle da minha alimentação, de fazer o meu treino, de organizar a minha rotina, de dormir bem, de bater, por exemplo, a minha meta de água, de controlar as minhas emoções, fazer a minha regulação emocional, monitorar os meus pensamentos. Todas essas ações estão dentro do meu controle. Qual é a questão aqui? Muitas vezes nós queremos controlar, nós colocamos o foco e a expectativa do que nós não temos controle. Eu tenho controle dos meus hábitos, mas eu não tenho controle, por exemplo, de como o meu corpo vai reagir a tudo isso, de qual é a velocidade do meu emagrecimento, aonde eu vou perder mais gordura. Então, às vezes, eu tenho a minha barriga que me incomoda, mas eu não tenho controle se é da minha barriga que meu corpo vai tirar a gordura primeiro. E muitas vezes a gente se frustra dentro do emagrecimento porque a gente coloca o foco no que nós não temos controle. E para completar, eu trouxe uma frase do Sêneca que diz: o vento não está em suas mãos, mas o leme sim. Então nós temos que nos lembrar de focar no que nós temos controle e fazer o melhor nas condições que nós temos. Caso contrário, se nós colocarmos o nosso foco no que nós não temos controle, é muito provável que a gente vá se frustrar e desistir do processo de emagrecimento. E a segunda lição do estoicismo é sobre entender o poder dos pensamentos. E aqui eu trouxe uma frase do Epiteto que diz: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Aqui ele quer dizer que muitas vezes nós não sofremos pelo que acontece, mas pela nossa interpretação do que acontece. Isso porque os nossos pensamentos geram na gente emoções e as nossas emoções conduzem os nossos comportamentos. Se eu tenho, por exemplo, um pensamento distorcido, se eu interpreto o que aconteceu de uma forma distorcida, isso gera em mim uma emoção ruim e um comportamento ruim. Vou te dar um exemplo. Imagina que você está no processo de emagrecimento, está fazendo dieta e uma amiga sua do trabalho te ofereceu um bombom, te deu um bombom de presente. Você aceitou e comeu o bombom. Se o seu pensamento foi: Putz, eu comi um bombom, eu estraguei toda a minha dieta. Eu sou uma falha, eu sou um lixo e já que eu quebrei a dieta, eu vou continuar comendo. esse pensamento distorcido gera em você uma emoção ruim, de culpa, frustração, de fracasso. E o seu comportamento qual vai ser? Continuar comendo para se punir. Então, um pensamento distorcido, a forma como você interpretou uma situação, gerou uma emoção e um comportamento. Só que a grande maravilha é que nós podemos reestruturar os nossos pensamentos. Então, por exemplo, ao invés de eu pensar que eu fui uma falha porque eu comi um bombom, eu posso pensar o seguinte: Ah, foi só um bombom.
É só eu continuar o meu plano. E quando eu penso dessa forma, isso não gera nenhuma emoção e nenhum comportamento ruim. E a forma como nós interpretamos as situações tem influência direta tanto nos nossos comportamentos quanto nos nossos resultados. E esse processo ele se chama de reestruturação cognitiva, que é monitorar, analisar e mudar a forma como nós pensamos. Somente dessa forma a gente consegue mudar o nosso comportamento, melhorar a nossa relação com a comida, para que a gente consiga emagrecer e manter o peso perdido. É justamente esse processo que eu trabalho no meu curso, Mente Livre, Corpo Leve. E se você quer emagrecer de forma definitiva, sair de vez do efeito sanfona, parar de se sabotar, eu vou deixar o link aqui embaixo, não deixe de conhecer. E a terceira lição do estoicismo é sobre viver com intenção, se lembrar da morte. Eu sei que parece um pouco pesado, mas muitas vezes a gente acredita, a gente tem a falsa impressão que nós temos todo o tempo do mundo, e nós não temos. E aqui eu trouxe uma frase do Sêneca que diz: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia por si só é uma vida. E tem uma frase do Marco Aurélio que diz o seguinte: não é a morte que o homem deve temer, mas nunca ter começado a viver. Olha só, essa frase me arrepia, gente. Por quê? Muitas vezes nós passamos as semanas, os meses, os anos sem realmente viver. É muito fácil que a gente viva direcionada apenas aos prazeres imediatos e deixe os nossos objetivos sempre para depois. A gente sempre tem a falsa impressão que nós vamos ter muito tempo para conquistar o que nós queremos, para viver com intenção, para correr atrás dos nossos sonhos, mas nós não temos. Então o estoicismo ele gosta muito de nos lembrar que nós vamos morrer, a nossa vida vai ter fim. Então, se nós passamos a vida postergando os nossos sonhos, achando que os nossos comportamentos eles não vão ter consequências, muitas vezes nós vamos sofrer por conta disso. E aqui tem uma outra frase do Marco Aurélio que diz: viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Pesado, né? A gente muitas vezes vive no automático, só respondendo aos estímulos, sem realmente estar consciente das escolhas que nós fazemos no nosso dia. Então, queria deixar com você essa provocação. Viva com intenção, busque os seus sonhos, porque nós não temos todo o tempo do mundo. Escreve aqui embaixo nos comentários qual desses ensinamentos mais mexeu com você. Também quero aproveitar, vou deixar a indicação de um livro para quem se interessou, para quem quer saber mais sobre estoicismo. Esse daqui é um livro bem fácil de ler, do Epiteto. A gente gosta tanto que eu tenho um e o Paulo tem outro. A gente comprou 2 livros desse, tá cheio de ensinamentos grifados aqui, a gente gosta demais. Vou deixar o link aqui na descrição. Vou deixar um outro vídeo para você assistir em seguida em que eu falo do poder das nossas escolhas diárias. Não se esqueça de se inscrever no canal, também deixe seu like. Um beijo e até o próximo.